Daqui a poucos instantes, convidamos você a atravessar conosco um labirinto feito de memórias, silêncios e desejos. Para que essa travessia aconteça com toda a sua delicadeza, pedimos a gentileza de desligar ou colocar seus celulares e dispositivos eletrônicos no modo silencioso. Por favor, façam isso agora. A luz e os sons desses aparelhos podem interromper o fio invisível que conecta o espaço cênico e a plateia. Também lembramos que se fotografar ou filmar algum trecho do espetáculo, quando postar em suas redes sociais, marque o perfil da @monarcaproducões. A plateia está disposta em cadeiras em forma circular, ao redor do espaço cênico. No centro do espaço, a atriz está sentada em uma cadeira coberta por um manto tricotado em tons de vermelho, laranja, roxo e amarelo com flores bordadas. A atriz é alta, com o cabelo trançado, usa vestido e sapatilha de crochê bege. Aos pés da cadeira e no meio das pernas da atriz, um cesto também de trama de crochê em tons de branco, verde, bege e azul claro. Nas cadeiras da plateia estão colocadas de forma discreta 12 chapéus de papel em forma de cones coloridos. Durante a apresentação, procure evitar conversas e, se possível, permaneça em seu lugar até o final da sessão. Agora, respire longa e profundamente. Acalme o olhar e deixe o vento conduzir o caminho. Tenham todas e todos uma excelente experiência. Parem pra pensar no tempo, o tempo nosso pensamento voa. E o relógio sem ponteiro me contou que o tempo é uma pessoa. Parem pra pensar no tempo, o tempo nosso pensamento voa. E o relógio sem ponteiro me contou que o tempo é uma pessoa que voa. Parei pra mover o jeito que eu me penso, relativizar o espelho tenso. Parei pra contradizer o dito e feito, inventar a língua e o sujeito. Feliz e lento, desse e rarefeito ao mesmo tempo, feroz e pleno, vasto e pigmento ao mesmo tempo.
pensar no tempo que o nosso pensamento voa. E o relógio sem ponteiro me contou que o tempo é uma pessoa. Parei pra pensar no tempo e tempo o nosso pensamento voa. E o relógio sem ponteiro me contou que o tempo é uma pessoa que ri da gente à toa. Tecer. Tecer era só o que eu sabia fazer. Tecer era tudo que eu fazia. Era tecer. Tecer, 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 tecer. Ai, tecer, 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 tecer. Cansada. Assim eu me sentia, muito mais velha, muito além de antiga. Assim eu pensava andando para frente. Eu não conhecia outra direção. Vasculhando o passado, que eu carregava nas costas, eu procurava o dia em que tinha começado a caminhar. Já procurei muito. Agora eu até duvidava que esse dia existisse. Que eu, como tudo mais, tivesse um começo. Lá longe, lá na juventude, se é que algum dia eu fui jovem, eu lembro de caminhar com alegria, os passos, a alma, leves. Sim, tinha sido bom. Naquela época, certa de que o mundo inteiro era tecido e arrastado por mim, como numa imensa rede. Enchia-me de orgulho e de poder. Eu piso com o pé direito, vem a primavera, piso com o esquerdo, vem o verão. Cada passada minha traz uma flor, um fruto, uma semente. Coisinha de nada. Se o vento acabar, você morre. Eu não. Eu sou meu próprio vento. Sou eu que comando a ordem de tudo, que faço a hora do sol e marco a noite da lua. Eu que empurro esse mundo todo para frente. Essa tinha sido a minha razão para andar. Mas agora, tantas luas acumuladas no meu rastro, tantas frutas desfeitas no chão, eu já não via graça, pois nada havia à minha frente que eu não conhecesse. Nada. Só uma coisa eu não conhecia: parar. Foi pensar na palavra e estremecer de susto. Nunca essa ideia tinha passado pela minha cabeça antes. Pela primeira vez, desde a alegria, eu percebi que tropeçara em algo novo. Parar. Seria possível? Não, mas se eu parar, os filhos não se acabam no ventre das mães. Os passarinhos nos ninhos, eles não aprendem a voar. Então, eu continuei andando. Mas a ideia seguiu o caminho comigo, mais tentadora a cada passo. E eu comecei a olhar o manto com outros olhos, procurando em todo lugar a sedução que me faria cometer tão grande audácia. Olhei a cachoeira,
Imaginei ali os pés metidos na água fria, ouvindo para sempre aquele canto transparente. Mas se eu parar, para a água. A canção emudece, eu não terei mais o que ouvir, nem onde molhar meus pés. E triste, troquei as pernas para frente, uma depois da outra, como sempre. Olhei a floresta, pensei que bom seria deitar naquele musgo rasgado de sol. Eu já me via quase lagarto. Quando lembrei que as árvores parariam de crescer, as folhas parariam de mexer, o sol pararia de brilhar. Então, com cansaço e tédio, levantei os joelhos e fui adiante. Eu cheguei ao deserto, mas o vento soprou areia em meus olhos e eu vi que nem ali eu poderia ficar. Eu fui ao mar, vi as ondas, passei pelo lago e vi os peixes. Tudo se movia, tudo estava preso à rede que eu carregava nas minhas costas. Até chegar ao vale. Ali também nada estava parado. Pois eu estarei. Reconheci naquela paz todo o meu desejo. E aos poucos, temendo a minha própria coragem, me espraiei no vale. E pela primeira vez descansei. Céu acima, doce grama embaixo. Eu ainda esperava o desastre e alisava o pelo daquele chão para levar na memória das mãos, quando fosse preciso levantar e começar a marchar para sempre, em castigo por aquele momento de fraqueza. Silêncio no vale. Pronto, acabou-se. Pensei esmagada de culpa, tudo parou, é o fim. Para minha surpresa, movia-se tudo. Eu vi um grilo saltar, vergando fios de grama, a serpente escorrer em curvas, cada um no seu ritmo, tecendo a rede que eu imaginava segurar as pontas. E ali, inclinada sobre a vida, eu descobri aquilo que eu nunca suspeitei. Não era eu, com meus passos, que ordenava tudo, mas eram eles. Cada um deles, que com seus pequenos movimentos, faziam os passos do tempo. Então, abri as mãos e soltei a carga que acreditava carregar. E deitei a cabeça serena, dormi afinal, enquanto os filhotes amadureciam nos ovos. É hora de iniciar um novo ciclo. O ciclo se vai como o vento no mar, carrega lições, deixa o tempo passar. Ciclos se fecham, outros vão começar. Tudo renasce, é hora de acreditar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. Os aprendizados ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir.
A cada linha um novo correr. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta um novo, deixe entrar. Tecer. Tecer era tudo o que eu fazia. Tecer era tudo o que eu queria fazer. Verde claro, verde escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado. Verde claro, verde escuro, imenso labirinto no gramado. Assim eu via o mundo toda vez que levantava a cabeça do trabalho. Mas a mim, no canto mais afastado do jardim, confundia-me quase com as minhas plantas. Eu mimetizava-me com as estações. Eu conversava, murmurava sozinha. Mas as minhas palavras, elas não se misturavam àquela música distante. Deixavam-se ficar ali, entre as flores, sem que ninguém a viesse colher. Já se fazia grande, frondoso, o primeiro arbusto de ficus que plantei no jardim. Quando uma dor, uma solidão começou a enraizar-se no meu peito, passados dias, passados meses, só não passando a dor. Eu disse a mim mesma que era tempo de ter companhia. Não esperei o dia seguinte. Com um capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, eu comecei a entremear as linhas, as cores que me dariam um marido. E aos poucos o meu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbeado, corpo aprumado, sapato engraxado. Eu estava justamente entremeando o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Segura para mim? Eu não precisei abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de plumas e foi entrando na minha vida. Eu fui feliz. Mas se o homem pensava em filhos, logo os esqueceu, pois descoberto o poder do tear, e em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse ele, e parecia justo, já que agora éramos dois. Exigiu as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Por que ter casa se podemos ter palácio? Imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhei tecendo tetos e portas e pátios, escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e eu não tinha tempo de chamar o sol. A noite chegava e eu não tinha tempo de chamar o dia. Tecia e entristecia. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para mim, meu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tear, disse ele. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Não se esqueça das estrebarias, e ainda faltam os cavalos. Sem descanso, eu teci os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados.
Tecer era tudo o que eu sabia fazer. Tecer. E tecendo, eu mesma trouxe o tempo em que minha tristeza pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. Ai, pela primeira vez pensei, como seria bom estar sozinha novamente. Só esperei anoitecer. Levantei enquanto o marido dormia, sonhando com suas novas exigências. Dessa vez, não precisei escolher linha nenhuma. Segurei a lançadeira ao contrário e, puxando veloz de um lado para o outro, comecei a desfazer seu tecido. Desteci as carruagens, as estrebarias, os cavalos, desteci as paredes, os jardins, os tesouros, desteci o palácio com todas as maravilhas que continha. E novamente me vi na casinha pequena. Eu sorri para o jardim além da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a camadura, acordou. Ele não teve tempo de levantar, pois eu já desfazia o desenho escuro dos sapatos. Ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e emplumado chapéu. E então, como se ouvisse a chegada do sol, eu escolhi uma linha clara e fui passando devagar entre fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Trezentos e 65 dias se passaram. Quando os primeiros tênues galhos do arbusto despontaram, segura para mim? Carinhosamente, eu os podei, dispondo-me a esperar, até que outra brotação se fizesse mais forte. Durante meses e meses eu trabalhei de forma a preencher o desenho que só eu sabia. E aos poucos, entre as minhas mãos, o labirinto foi tomando feitio.
Em uma manhã, pensei nos lindos filhos que eu teria, para aumentar ainda mais a minha felicidade. Dois meninos, irmãos, os olhos de um azuis e o do outro verdes. E tão diferentes nos gostos, nos sorrisos, que ninguém os diria filhos da mesma mãe. Uma coisa, porém, tinham em comum. Cada um deles queria ser o outro, nos gestos, nas poses, diante do espelho. Tudo que um queria era aquilo que o outro tinha. E de alma sempre cravada nesse desejo insatisfeito, esqueciam de olhar para si, de serem felizes. Entristecia a mãe com o sofrimento dos filhos. Querendo ajudá-los, pensei um dia que melhor seria dividir os bens, para que não viessem a brigar depois da minha morte. De tudo que eu tinha, dei o céu para o filho de olhos azuis, que governasse junto ao firmamento. Ao outro, coube o verde mar, reflexo dos seus olhos. Ao primeiro eu entreguei pelas rédeas um cavalo alado, e ele montou na garupa lisa entre as asas brancas. Ao outro, entreguei um cavalo marinho, e o filho montou nas costas ásperas do seu animal. Depois de um tempo, o de cima começou a sentir calor, e também começou a desejar o mar para si, certo de que nada o faria mais feliz do que mergulhar no seu frescor. E o de baixo começou a sentir frio. E ele também começou a desejar o céu, certo de que nada o faria mais feliz do que voar nessa mornança. Até que um dia, emergiu o focinho do cavalo marinho e molharam-se as asas do cavalo alado. Conversaram entre mãos em concha e lançaram um desafio. Alinhariam os cavalos na beira da areia e partiriam rumo à linha do horizonte. Quem chegasse primeiro ficaria com o que era do outro. Partiram juntos. Silêncio na água, no ar, relinchos e voltear de plumas. Galopava o tempo, veloz como os irmãos, mas a linha do horizonte continuava igualmente distante. O sol chegava até ela, a lua chegava até ela, mas os dois irmãos eles não conseguiam se aproximar. E nessa segunda coisa também eram iguais, no profundo desejo de vencer. Até que eu, linha do horizonte, eu tive pena. E sem deixar-me perceber, fui chegando perto. A linha chegou perto e cheguei perto. Baixou seu voo, o cavalo alado, quase tocando o reflexo. Emergiu o cavalo marinho entre marolas. As plumas e espumas se tocaram, céu e mar, cada vez mais próximos. Confundiam suas transparências. Desfez-se a nuvem na crista da última onda, onda que inchou, rolou, envolvendo os irmãos num mesmo abraço, juntando para sempre aquilo que era tão separado. Desliza a onda sobre a areia, depositando vitória. Na branca praia, onde tudo se encontra, desfila agora um único ser, uma menina, dona do céu e do mar, de olhos castanhos, feliz enfim. Vai começar, todo tem seu tempo, eles
desabrochar, só vem trazer o seu passaporte da manhã, sem medo. Vem a chuva, vem o vento, eu quero tempo. Vem a chuva, vem o vento, eu quero tempo. Vem vindo, eu gosto por demais esse teu sorriso. Sorri, tira toda essa decepção. Deve subir a lei que diz que tudo pode ser. Tudo é pra aprender, tudo é pra evoluir. Tudo é pra aprender, tudo é pra evoluir. Ai, 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 ai. Sem medo, sem medo. Até começar, tudo tem seu tempo de desabrochar. Só vem trazer o seu passaporte da manhã, sem medo. Vem chuva, vem o vento, eu quero tempo. Vem chuva, vem o vento, eu quero tempo. Vem vindo, eu gosto demais desse teu sorriso. Sorri, é bom, tira voz a decepção. Eu sou que diz que tudo pode ser. Tudo é pra aprender, tudo é pra evoluir. Tudo é pra viver, tudo é pra evoluir. Tudo é pra viver, tudo é pra evoluir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sem medo, sem medo. Essa história que vocês viram e ouviram até agora, ela é inspirada em contos da Marina Colasanti, artista, poeta, escritora, que faleceu em 2025, aos 87 anos. Além de escrever, ela também ilustrou o livro que deu origem ao espetáculo, chamado 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Esse livro ele foi lançado em 1982, exatamente um ano depois que eu nasci. A Marina ela tinha uma fascinação pelos contos de fada. Ela tinha uma necessidade de reescrever essas narrativas, dando a elas uma voz feminina e contemporânea. A escrita dela vinha muito de uma busca de devolver à palavra a sua origem ancestral. Através de um mergulho num território de sonho, beleza e reflexão sobre a condição humana, em especial sobre a jornada da mulher em busca de autonomia, sentido, pertencimento. Eu sou Lisandra Aiello, uma voz feminina e contemporânea, em busca de autonomia, sentido, pertencimento. O livro da Marina eu ganhei quando eu tinha 5 anos ou 6, da minha mãe. Naquela época eu li e não entendi nada, mas eu fui relendo, passados anos, e relia de novo, e ficava cada vez mais encantada. Esse livro, eu perdi ele em 2024, na enchente, assim como tantas coisas que a gente perdeu, tantas histórias, tantas lembranças. Eu tenho pensado muito na minha história, na minha ancestralidade. Das coisas que me unem, as minhas antepassadas, está tudo aqui. As linhas, o TC. Eu sei que a minha bisavó paterna era quem tecia e costurava as roupas da família.
A minha avó aprendeu com ela e quis me ensinar porque eu precisava ser uma moça prendada para ter um marido. Na época eu gostei mais do tricô. E não foi por isso que hoje eu tenho um marido. Isso era uma coisa que eu sempre fiz escondida, porque diziam que era coisa de velha. Esse crochê de dedo que vocês me viram fazer, eu aprendi na pandemia. Foi nessa época que eu comecei a me entender, me mostrar, me aceitar mais como artista artesã. Essa boneca, acho que vocês devem conhecer, ela chama Bayomi. Uma das lendas diz que as mulheres pretas vindo nos navios, elas rasgavam um pedaço das roupas e através dessa técnica de amarrações, criavam brinquedos para as crianças, ou amuletos. Eu tenho uma dificuldade. Qual é a minha cor? Na minha certidão está escrito branco. É o que a minha família sempre me falou. Mas não é como eu me vejo, nem como o mundo me vê. Esse é um assunto super delicado lá na minha família, na minha casa. O meu avô paterno era preto? Sim, ele era preto. Não é isso que consta na certidão de óbito dele. Esse é um assunto que eu sei que uma grande maioria de pessoas, de mulheres no Brasil, também tem essa dificuldade. E eu acho que esse talvez seja um dos motivos que eu estou aqui contando essa história, que foi tecida por tantas outras histórias e por tantas outras mulheres. Porque tecer era tudo que eu fazia. Tecer era tudo que eu queria fazer. Feito. Com 365 linhas bem aparadas, tem o labirinto no jardim. Ai, mas para que esse labirinto, minha mãe? É para domar o vento, que em cada quina se gasta, abrando o sopro e sai lá no final uma leve brisa, que não vai estragar as flores. E tem mais. 12 nichos foram tecidos por mim. E em cada nicho, uma estátua de mármore. Pode colocar? Para que essas estátuas, minha mãe? São para casar contigo, minha filha, quando a hora chegar. Cada um de vocês que segura um pedaço do labirinto, pode pegar esse chapéu que está aí do lado e botar na cabeça, por favor? Aqui. Presta bem atenção. De olhos fixos, sempre abertos, elas olham diante de si. E passa o tempo que elas não sabem contar. Este ano, minha mãe, com certeza vou casar. Sim, o ano é novo e a hora chegou. Hora da primeira estátua, que desfeita a rigidez do mármore. Posso pegar? Obrigada. Ela desce do nicho. Caso com aquele que souber me alcançar, grita a moça, fugindo para o labirinto. Lenta, tardia, sentindo ainda no corpo o peso de estátua. Seus pés não conseguem acompanhar os passos ágeis de quem já conhece o caminho. Por mais que a procure, só o vento encontra. E o vento frio. Enquanto ela vai e volta sobre suas próprias pegadas, perdida entre quinas iguais e falsos corredores, o vento sobe pela pele, doma a carne, congela o sangue, até paralisá-la. Estátua novamente. Um mês se passou. Espera, enamorado chamado que vinha tirá-la da sua imobilidade.
Desce a segunda. Faz a vontade de amar, presa, soltando o peito. Mas tantos anos de mármore empedraram seus sentidos. Em vão tenta adivinhar perfumes que nunca pôde sentir. Não há perfumes no vento, só o frio. E no frio, perde a esperança, perde as forças, até deixar-se ficar, estátua entre o verde. Mais um mês se passa, e a terceira cabe à sorte. Mas sorte não é, porque o vento a leva, deixando-a como as outras duas, prisioneiras do jardim. E o outono traz a vez da estátua seguinte. E daquela depois dela, cada qual cheia de certeza, ao abandonar o mármore do nicho, para encontrá-lo novamente, depois das folhas. 6 meses se passaram, e a sexta estátua, perdida no labirinto, ela se distrai com uma concha, leva a concha até o ouvido e escuta o barulho do mar, um canto sussurrado. Ela vê o labirinto ser invadido por dezenas de borboletas e no meio delas um unicórnio azul. Não ousou tocar animal tão inexistente. Sou a montada da tua imaginação, disse o unicórnio com seu chifre de cristal, batendo os cascos de leve, pronto para a partida. A estátua levou a mão até o pescoço e alisou o suave azul do pelo. E de um salto montou. O unicórnio baixou a cabeça, sacudiu a crina e partiu a galope, como se pisasse nos caminhos do vento. No ar frio do inverno, avança a sétima, valente, arco e flechas ao ombro. A mão bem firme, segura a flecha e parte rumo ao rumo da moça. Mas não é o rumo que chega, pois o vento a leva, deixando-a como as outras, inútil entre os galhos. E vem a vez da estátua seguinte, e daquela depois dela. E da 10ª face a hora. Sob a mão enluvada, ela traz pousado um falcão, a cabeça fechada num capuz. Eu vou casar com aquele que caçar a minha fuga. Desafia a moça se escondendo novamente no labirinto. Rápido, a estátua tira o capuz e solta o falcão que sobe em círculos para descer do alto sobre a presa. Mas o céu é luminoso demais para quem sempre viveu na escuridão. E o falcão esquece da caça, do instinto. Se perde no azul. Esquecida no labirinto, a estátua não tem mais como sair. O ano está prestes a acabar. Só 2 estátuas faltam. E 2 meses. Desce a primeira das duas, a outra espera. E quando a beleza da moça volta a passar sozinha, agora sim ela sabe que chegou a sua vez. Última estátua, de bela barba avança. Com quem desvendar meu labirinto, só com esse eu casarei. Fala a moça bem devagar, olhando nos olhos. Ela vai caminhando lentamente até sumir na porta do labirinto. E a estátua não a segue, não procura seu caminho.
como nenhuma das 12 estátuas ou príncipes encantados soube desvendar o seu segredo, a moça, com toda a delicadeza que lhe puseram nas mãos, pega um fio que escapa na base do labirinto e puxa até acima da cabeça. E num golpe, abre um talho. E novamente, puxa com suavidade e leveza. E vai puxando, esgalhando, até que não há mais labirinto. Só linhas emaranhadas. E a moça, que agora sim, livre no gramado, sorri. Agora é hora de começar tudo novamente, porque tecer a minha história era tudo que eu queria. Tecer era tudo que eu sabia fazer. Era tudo que eu queria fazer. Tecer. Sem ser indelicada, me concentro, me fecho e toco. Obrigada. Esse espetáculo, ele foi... teve o financiamento da PNAB, né, do ciclo 1, então por isso que a gente conseguiu realizar ele e ter todos os recursos dessas moças maravilhosas que nos ajudaram. Então, não vou lembrar de cabeça todo mundo, mas a Mara colaborou na dramaturgia, as gurias ali na técnica, a Anidra aqui nas libras, a Rosane lá no apoio, ela se esconde sempre. E teve mais uma galera, a Fera Carvalho Leite, que dirigiu. Então teve muitas mulheres envolvidas nesse resultado que tão simples, né? E tudo feito. Eu sei que tem mais coisa, né, hoje, mas se vocês quiserem conversar assim rapidinho, a gente pode conversar. Da construção que vai. Que horas são? 5h10. A gente viu o show do musical começa às 18. Entendeu? Então a Silvia abriu. Silvia Duarte. Tá tudo certo. Silvia Duarte, quanto tempo? 30 minutos mesmo. Então dá tempo aqui. Eu 20 minutos de discussão, e o show musical começa às 18 horas. Possivelmente. Depois dessa discussão, aí a gente já recolhe. Aí tem que preparar, montar o som, que não é assim, né? Não tem tudo. Então, no máximo 18h10, tá? Pode ser? Então a gente pode ir. 20 minutinhos de papo dá pra ser. O que vocês acharam? Emocionante. Acho que essa coisa de tempo, né? E falando do feminino, acho que a gente está sempre, claro, não menosprezando, né? Temos homens assim, menosprezando, mas essa coisa da gente, né? De querer fazer tudo, querer resolver tudo, de estar sempre correndo, né? Parece que é uma ânsia da gente, assim. E vários papéis que a gente interpreta. E é uma cobrança que é feita pra quem sempre. A menina tem que estar antenada em fazer tudo enquanto o menino não faz. E é uma coisa muito exclusiva nossa, muito feminina. Então é difícil que os homens entendam isso ou procedam esse tipo de coisa. Acho que é uma nova construção dos homens que se faz necessário. Não é nem uma desconstrução, é uma nova construção diante desses novos tempos, diante dessa nova mulher, diante dessa nova sociedade que a gente deseja uma sociedade de respeito, né, de igualdade, de equidade. Então, acho que passa muito por isso, sim, sabe? De aliviar essa sobrecarga que as mulheres, que nós mulheres temos, né? Já posto,
Então, acho que isso é uma parte muito importante. E a gente mesmo se cobra, Né? Porque às vezes muitas mulheres, elas não se entendem assim, né? É um processo também a gente entender tudo isso, né? Que a gente pode ter escolhas diferentes das coisas que disseram que a gente teria e tal, né? Então é um processo também a mulher se entender que ela pode aliviar um pouquinho disso, que ela pode fazer novas escolhas, né? E nem aquilo que disseram que é para ser para ela, de repente ela não quer e ela pode dizer esse não, né? Então, exatamente. Você pode pegar, chegar aqui, ficar na grama e ficar lá, né? Ouvindo só o canto. Nossa. O mundo não vai parar, né? Não, o mundo não vai parar. Muita coisa não para, viu? Em relação à base do fundo. Muito que vai ter que se reinventar. Eu acho engraçado também esses homens que tem aí agora são criados por mulheres, né? Mas as mulheres são machistas, porque a sociedade ela é machista. Então, é um novo processo que a gente tem. Precisa de uma nova construção desses nossos filhos, das crianças de pequeno, que a gente mude também. O que a gente dizia, o que a gente deixa de dizer, o que a gente saiba o que dizer, como dizer, né? Para a gente ter novos homens, uma nova concepção do olhar do homem em relação à sociedade, em relação às mulheres, né? Porque a gente também está se construindo, a nossa luta ela é muito árdua. Então, a gente tem uma luta nossa de nos moldarmos, de mudarmos nosso olhar, mas a gente também tem que ter uma luta diferente, um olhar diferente para os novos homens, os meninos que a gente vai criar. Né? Porque não adianta a gente dar um discurso aqui de liberdade, e na hora que a gente vai criar os nossos filhos, a gente repete. Né? Então a gente não vai mudar isso, a gente vai ficar sempre nessa luta, que é importante, mas a gente precisa também entender que quando a gente for falar com os novos meninos, os novos homens que estão vindo por aí, de uma nova geração, a gente também mude o que a gente dizia. Sim. E a gente passa a dizer de outra maneira. Né? Então acho que é uma parte muito importante isso. Muito. Eu acho também que essa mudança ela também vai aliviar para os homens muitas coisas. E tem certas cobranças que socialmente se faz aos homens. Sei lá, vou falar uma só, tipo, que o homem tem que parecer que está sempre forte, é sempre que não é sensível, que não sente dor, que não sofre e tal. Não chora. Acho que isso que não chora. Também tirar essa carga dos homens que eles podem sim sofrer e todas as coisas que acontecem. E eu acho que também a gente não pode esquecer, né, desse momento que a gente está vivendo uma epidemia de violência contra as mulheres, né? Dessa realidade patriarcal machista que diz que o homem que permite ao homem matar a mulher porque ela não quer mais ficar com ele, né? Se ela não quer mais ficar com ele, então ele não consegue lidar emocionalmente com isso e tem que matar a mulher. Não vai se tratar, não vai psicólogo, não. Vou matar ela porque resolve a situação. Então, acho que isso é uma coisa bem Gente, é muito recente a troca da lei, que tu podia matar uma mulher em defesa da honra. É 2021, se eu não me engano. É, muito 2019, 2020, por aí. É muito recente quando se mudou essa lei. Era crime de honra. Tempo atrás, o homem podia matar a mulher em defesa da sua honra, gente. Então, é um processo muito árduo, muito difícil e muito recente ainda. Principalmente para os homens, para nós não, que lutamos há muito tempo. Né? Mas a gente precisa, nós também mudar o nosso discurso quando a gente vai criar e conversar com essa nova geração que vem aí. A educação sai de casa, dentro de casa. Sim. Não devemos mais educar homofóbicos, machistas, preconceituosos. Ninguém, mas tem que ter um pensamento mais aberto. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente mesmo porque a gente precisa também, a gente dentro da gente, fazer essa mudança. Fazer o vigiar. Isso. Eu sou católica, mas é orar e vigiar. Não, gente, se vigiar o tempo inteiro, para não dizer uma palavra machista, para não reproduzir uma palavra homofóbica, entende? É isso. A gente está nesse momento, né, de estar se regrando o tempo todo também. Se querer cobrar, os homens podem falar também. Acho que é até importante. A Silva e a Lisandra, que são mais... dizer que uma das coisas dos papéis da arte é fazer a gente se debruçar e falar essas coisas, né? Sim. E aí, Guri? E aí, Márcio? O Márcio Lacrado. Os dois dando as fotos. Processão. Eu queria comentar assim, o meu olhar como artista, né? De ver, tanto que eu acompanho a Lisandra e em determinado momento fui junto por ela, de ver essa conquista dela de estar fazendo esse espetáculo. O espetáculo está
fluindo, está bonito, está emocionante. É importante falar, muito importante falar da questão feminina. Acho importante falar também que o masculino está bem adoecido. Acho que é importante a gente começar a tocar nesse ponto, né, de que se essas coisas também estão acontecendo, tem um masculino que está adoecido, que também precisa ser olhado, para que daqui a pouco a gente converse. O que está acontecendo com esses caras? O que acontece? Né? Mas acho que essa iniciativa do espetáculo da Lisana serve também para que os meninos olhem essa mulher, o que ela enfrentou, o quanto ela significou e ressignificou a feminilidade dela. Que hoje, enquanto homem, a gente pode estar vendo isso ressignificar o nosso masculino, pegando como exemplo, porque na verdade também se fala dessas figuras que foram nossas mães, nossas vós, né, nossas avós. Então, é isso aí. Não sei se eu estou sendo falando demais, mas me toca nesse sentido. Ver uma mulher artista, perceber o quanto a Lisandra, de uma certa forma, acompanhando o quanto a Lisandra batalhou por esse espetáculo enquanto artista e enquanto discurso. E agradecer por eu ter a oportunidade, porque eu digo para vocês, eu também fiquei meio assim, quase perguntei para as gurias, será que menino pode assistir esse? Eu fiquei um pouco assim, mas eu acho que os meninos têm que estar assistindo esse feminino, mas entender o seu masculino que está adoecido a nossa frente também. Mas piorou diante desse levante das mulheres. Eu acho que a gente vai ter uma fase assim, de muita mulher morrendo, porque elas estão se surgindo contra isso. Porque também eu acho que a saúde mental do homem está muito em conflito com tudo que ele aprendeu e que agora ele se vê diante de precisar se reconstruir, construir um novo homem, entendeu? E isso está muito conflituoso dentro dele, mentalmente, emocionalmente, as emoções que ele não podia demonstrar e que agora ele pode ser livre também para demonstrar, entendeu? E tratar isso quando aquilo faz mal para ele, pode fazer mal para a mulher que ele ama, entende? Ou para as pessoas que estão à volta dele. E ele precisa entender que ele pode cuidar disso, né? E que é importante ele entender que ele pode ter esse direito de ter esses sentimentos que ele tem e que ele pode tratar esses sentimentos. Então, eu vendo assim, vejo que esse é um conflito que adoece o homem, é muito nisso. Que ele aprendeu que a mulher era a propriedade dele, que as filhas eram propriedade deles, que ele podia matar em nome da honra, que, sabe, o que ele dizia era lei, tarará. E até a questão de ser provedor. Né? Hoje ele não precisa ter mais essa obrigação de ser o provedor, né? Ele pode dividir isso com a companheira dele, e às vezes isso é um conflito, é uma questão dele tratar dentro dele tudo isso, ele precisa que ele pode tratar tudo isso, né? E como a gente também foi tratar tudo isso, de se libertar, de saber que a gente tinha direito, de saber que a gente podia ter a nossa voz, o homem também pode, entendeu? E tratar isso, e ver que aquilo era nocivo, que isso é doentio, que isso é criminoso, que ele não pode mais fazer aquilo que foi ensinado tantos anos atrás, até pouco tempo, que ele precisa se renovar, recriar um novo homem, né? E tratar isso, porque é sobre isso também. Eu acho que é muito importante o homem poder assistir um espetáculo que nem esse, né? Que nem tantos outros espetáculos que falam da questão feminina, da questão de gênero e tudo mais, né? É para poder entender, porque às vezes a arte é isso, tu assiste um espetáculo, né? Que nem, por exemplo, de uma pessoa trans, uma mulher trans, e tu entende, tu passa a entender o que é aquilo, porque ainda existe muita dificuldade das pessoas entenderem isso, entende? Tu vê um espetáculo da população LGBTQ+, tu assiste e tu para pensar sobre aquilo. Né? Tu assiste um espetáculo de mulheres falando do universo feminino, tu te obriga a pensar sobre aquilo em algum momento, né? E tu quando a gente já sai incomodada, já acha que aquilo já está maravilhoso. Né? Então, eu acho que é isso. Também. Agora que eu posso falar. Gente. Olha, muito bem. A questão está grave, né, em relação à violência contra a mulher. E a impressão que eu tenho de longe assim, é que tem dois aspectos do lado masculino, que é o cultural e o outro que é mais complicado, da formação do caráter. Existem personalidades cruéis e essas parece que estão presentes nessas violências todas, essas personalidades. O cultural é difícil
mas eu acho que é menos difícil de resolver. Deixa de ser... Isso é machismo, sabe? Bate naquela pessoa que tem a formação do caráter adequada, ele vê que está errado, ele percebe. Agora, o cruel, esse, que parece que está presente em todos esses crimes, esse é difícil da gente resolver. Eu acho que é só com imposição de pena, polícia e pena. Essas personalidades cruéis, elas estão elencadas na psicologia. São 3 ali, ou 4. E essas, quando a gente vê a notícia do crime, parece que é elas que estão lá cometendo. Essas personalidades que se chamam sombrias. Eu pensei que as personalidades eram Bolsonaro, porque são personalidades fora de brincadeira. Exatamente. Que despertaram essas estavam dormentes. Os meninos mais jovens têm o direito de entender que nunca é E também entrou um discurso que está muito hoje com essa Red Pill, desses caras discursarem a história de um homem buscar de novo o seu machismo, ele porque a mulher agora está se impondo, então o homem está ficando acuado e bababá. Então eles estão tentando meio que resgatar essa ignorância que havia antes, entendeu? Que era uma questão cultural. Por exemplo, meu pai batia na minha mãe. E tinha aquela história, ninguém mete a mulher, briga de mulher. Essas coisas assim que ficaram, pareciam estar ficando no passado, foram ressuscitadas agora por vários elementos aí, né? E principalmente na questão assim, religiosa, que eu acho que é uma coisa que tá muito foda, assim. Os caras resgatando a questão, tratando como cristianismo uma questão que era um fundamentalismo há mais de 5.000 anos, entendeu? Veio um processo, o cara veio para dizer que tudo isso estava fora e os caras, não sei como, lá pela uma altura, misturaram as Bíblias e Alcorão e Torá e fizeram um bolo e mandou todo mundo de volta para aquele passado lá, entendeu? Os caras trazem essas coisas, sabe? Agora, se apegando à religião, se apegando a uma coisa, tentando resgatar aquilo que eles consideram o padrão do homem, né? Que é justamente esse, que é o provedor. Na antiguidade era um cara que podia ter 10 mulheres, porque ele era o provedor, entendeu? Não faltava nada para elas, né? Elas tinham, então, palácio, papapá. E eu acho que já naquele tempo, tu imagina a loucura que era para um cara que não tinha condição de sustento, entendeu? Que ele tinha que se enquadrar também. E é uma coisa que nós homens viemos fazendo, essa coisa de se enquadrar, né? Como homem. Outro tem que ser o provedor, pá. Eu era um cara meio loucão quando era guri. E a minha família, os caras, tipo, por 18, 19 anos, eles já tinham o seu carro, sua casa. Esse mesmo preparativo que a mulher vem, né? Que eles vêm tramando na mulher, de esperar o marido, aquele cara bem sucedido, para sustentar a família, para sustentar em casa, não sei o quê, também vem em contrapartida no homem, né? Porque daí ele também tem que se enquadrar nisso, ele tem que ser esse cara também, provedor, ele tem que ser esse que defende a família, ele tem que ser... E às vezes ele não é, ele quer chorar mesmo, ele quer cortar mesmo, ele quer, sei lá, fazer outras coisas, entendeu? E então, toda essa estrutura tem que ser meio que desmanchada. E o legal que eu gostei do espetáculo é que me trouxe muito isso, sabe? Essa coisa do tricô, da mulher estar sempre buscando também resolver as coisas, e está também sempre em busca daquele marido. O príncipe encantado vai vir salvar. Aí ela descobre que não é porta nenhuma, né? Tem nada a ver, não precisa daquilo. Não sei se você sabe, né? Exatamente, ela não precisa salvar ninguém. Eu estava com a minha mãe, sabe? Ela trabalhava, costurava, fazia tudo. Na verdade, ela que tinha Deus, sustentava praticamente a casa, e o pai era o soldado, mas tinha que ter aquela coisa do ele é o homem chefe da casa. Os outros, ninguém se metia, o resto da família, entendeu? Essa coisa é lavar roupa
faziam comida, botar tudo. E não fazia nem 5 horas. Esse gancho. Eu sei. Nem ele fala, nem porque hoje Não, meu pai tem. Meu pai não, minha mãe. Não, isso aí que ele fala, assim, de esse retorno à Idade Média, toda a vida, né? Toda a vida a gente volta lá. Isso tem tudo a ver com o sistema, gente. Assim, eu vejo assim, porque o sistema precisa, a gente fala, as mulheres, agora as mulheres têm que educar os filhos. Onde de novo a responsabilidade dessa mulheres. Então, o sistema, isso está agregado assim, ao nosso sistema capitalista, de dinheiro, de poder, que agora a gente está vendo maior ainda, onde chega esse poder, né? A gente nem sabe mais onde chega, né? Na verdade, mas isso aí, ele faz isso, assim. Ele faz tudo isso, porque eles não querem, imagina, tira todo, se não tiver aquela mulher naquela base, provedora, cuidadora, lá embaixo, trabalhadora, doméstica, que limpa, que faz, tu não tem teu empregado na fábrica, tu não tem, sabe? Então, eles provocam essas provocações, esses crimes, tem como é que eu vou dizer assim, o trabalho que é isso aí, né? O sistema, todo esse capitalismo louco nosso, assim, que provoca isso na sociedade, esses poderes dos homens, tudo, e tudo é transmitido assim, né? É pequenininho, mas tudo diz assim, é pra ele, é fã, é assim, sabe? Pode olhar a vida toda bonitinha ali, ó. Ninguém mostra esse outro lado, ninguém vira essa pirâmide pra gente olhar ela lá em cima, assim, e ver, né? Então a gente tem que cuidar, assim, a gente tem que ver que muita coisa não deu certo. E tem que se trabalhar mesmo contra essas coisas mesmo. Exato, a gente tem que empoderar as mulheres e trabalhar bem isso, assim, né? E não responsabilizá-las. E como disse o Márcio, acho que vamos ter dois tratamentos. Essa vez a cultura, né? Saúde mental. Lá no norte, lá da Alemanha, da família, né? Ou criminalmente, porque não tem condições. Eu acho que pena faz mais severa. E tem que educar as nossas mulheres, educar orelhando, assim, entender, né? Papinhos de camaradas, porque a gente leva muito na relevância, né, velho? Brincadeira. Camarada, não, é um cara legal, só que tem essa coisinha. Não tem que ser essa coisinha. Ele não é um cara legal. Várias mulheres, ele tem uma coisinha. Não, é legal, já tem alguma coisa errada. Bem, às vezes começa do mínimo, às vezes é uma frase, um comentário, daqui a pouco acaba tomando uma proporção. Esse cara tá tendo porque a gente acaba aceitando no meio, nós homens, né? A gente acaba aceitando muito isso no meio, assim. Que é o meu bundão mesmo, né? A verdade é essa. A mulher, se ela tem que dizer, ela larga na cara, nossa, Deus. E a gente é bem negrãozinho, assim, cara. A gente quer falar pro camarada. Falou que se dispor com o camarada, né? Exato, não vamos dispor. Falou que se dispor com o cara. Mas é importante que isso mude. Mas é claro, se é meu camarada, eu vou tem que chamar camarada. Gente, desculpa. Sabe meu camarada? Então, filho, tu quer ter terminar? Não, a ideia é exatamente essa, né? De trazer esse debate, de trazer essas conversas. Então, acho muito bacana escutar vocês. E a tua peça deixou bem legal, né? Muito bom. Acho que é isso aí que a gente precisa. Então, em nome da toda em nome da família HBO, dos nossos amigos, os clientes, né? Pessoas que escutam aqui no HBO, a gente quer agradecer imensamente. Porque é a primeira vez que a gente tem uma peça teatral, um monólogo. Mais uma foto, pessoal. Obrigado. Fazer uma foto. Fazer uma foto.